Oiê, bom dia! Mais um vídeo que vocês pediram aqui no canal. Eu tô gritando no meio da rua porque esse fone ele abafa o ruído. Então eu dei um bom dia, um cara olhou. Eu tô parecendo um maluco. Bom, esse vídeo é pra falar de um dos assuntos que vocês mais pediram, por incrível que pareça, que foi uma consciência que eu pedi, e aí eu falei numa live, e aí eu recebi várias pessoas comentando, pedindo pra falar mais sobre o assunto. Então eu vou falar da consciência da musa, da grande dona do Brasil, Sylvia Brás, que eu pedi. E eu acho que foi por isso que o professor Hélio falou: ah não, agora, a partir de hoje, não tem mais lista de desejos para as pessoas, porque ficam pedindo consciência de blogueiro. Mas eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Então, roda a vinheta, vai! Antes de começar a falar do assunto, eu já queria que vocês viessem aqui. Quem não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, isso me ajuda muito. Eu tenho percebido, existem umas métricas aqui no YouTube que eu consigo saber o público, de onde vem a interação, e grande parte do público, eles só assistem, eles não são seguidores. E também são pessoas que vêm frequente. Então, se você é um desses, eu peço que me ajude encarecidamente. Clica aqui, curta, compartilha, manda pro grupo da família. Não esse vídeo, mas um outro que faça sentido, porque é uma energia, é uma troca, é uma coisa que pra mim é muito importante. Pra vocês não custa nada, e eu tenho certeza que volta pra vocês também. Eu tô na Avenida da Liberdade, que é a rua mais chique aqui de Lisboa. Então eu tenho vários colegas que trabalham nessas lojas. Então possivelmente algum deles vai me ver vlogando enquanto eu ando e vai falar: o Nino tá maluco. Bom, mas eu vou aproveitar, eu vou comprar um cinto pro meu trabalho novo. E aí vocês vão me fazendo companhia e a gente vai conversando. Eu achei no mínimo inusitado esse tema, porque acho que umas 5 ou 6 pessoas ficaram curiosas para saber como que foi a consciência da Sylvia Brás, como isso reverberou em mim, e pediram para falar. Antes de mais nada, agora já não há mais a lista de desejos do professor Hélio, mas antes existia a possibilidade de você pedir as coisas que você queria melhorar, ou arrumar, ou progredir. Só que a ferramenta da consciência de expansão do professor Hélio, a ressonância, ela é uma ferramenta de evolução espiritual, ela não é para coisas materiais. Então, dito isto, então não faz muito sentido você pedir consciência de uma pessoa, de um assunto tão, talvez, superficial, mas eu vou explicar o porquê agora. Eu parei para comer num lugar agora, e eu tenho que tomar cuidado com os pombos, porque eles atacam. Uma vez eu tava comendo, eles sentaram na minha mesa e começaram a beliscar minha comida. Eu fiquei morrendo de ódio. Então, eu tava falando da consciência, mas antes disso eu vou fazer um recorte. Eu sempre gostei de moda desde criança. Eu fui criado pelos meus avós e minha avó amava moda. Ela tinha um ateliê em casa que era só para tratar de roupas da família, porque morava numa cidade que não tinha lojas de roupas. Então ela mesma produzia suas roupas para ela, para as filhas, para as minhas tias. Então minha avó fazia assinatura também de revistas alemãs, revistas francesas. Então eu fui criado nesse universo. Então hoje o meu gosto, a minha vontade por moda vem daí. Eu acho que é uma forma de expressão, de você, a roupa te dá poder, te dá segurança. É uma forma de autocarinho também quando você faz uma composição. É uma forma de autocarinho com o outro que tá te vendo, né? Então eu tenho esse lance muito estreito com a moda. Gosto de moda, gosto do tema, enfim. E aí, quando eu virei adolescente, eu criei um canal na época que chamava de Calças Curtas. Eu falava sobre moda masculina.
Só que eu não tinha muita segurança da minha sexualidade, de tratar sobre o tema, então era uma coisa que eu fazia meio escondido da família, sabe? Eu tinha um pouco de vergonha. Nessa época, vários blogueiros estavam começando, inclusive a Camila Coutinho. Eu acompanho ela desde a época que ela tinha uma página para fazer fofoca de celebridades. Era um WordPress mesmo, e acompanho ela desde essa época. Então ela foi crescendo, crescendo. Hoje ela tá milionária. E vários outros blogueiros que começaram junto comigo, que a gente trocava figurinha. Hoje eles já são super famosos e ganham dinheiro através do blog. Chegou uma hora que meu blog ele precisou bifurcar, porque ele estava crescendo muito, apesar de fazer making off escondido. Ele estava super bem feito e as pessoas gostavam. Ele foi parar no GNT uma vez, numa reportagem sobre um cantor que eu cheguei a entrevistar. E nessa época eu já estava fazendo faculdade, estava no segundo período de arquitetura na UEM, Estadual de Maringá, que era muito puxado. A gente estudava de manhã, à tarde, à noite. E eu sempre achava que o blog ele estava renegado. Então nessa época eu achei por bem cancelar o blog. Passado mais uns 3, 4 anos depois, eu senti a vontade, eu tenho essa necessidade de me expressar através de alguma coisa, não é de agora. E aí eu criei um outro blog, mas dessa vez para falar de casa, eu já estava formado, e aí eu criei o Chemois. Foi um blog que por 5 anos ele cresceu muito exponencialmente em Curitiba, porque eu falava sobre arquitetura curitibana, o luxo curitibano, os arquitetos. E através desse blog eu consegui muitas coisas legais. Fui para eventos, participei de várias coisas que eu não teria acesso, sabe? E eu amei fazer o Chemois. Esse blog ele terminou porque eu passei por uma fase de depressão e aí eu voltei para casa da minha mãe e morar no interior. E no interior não tinha muito conteúdo para gerar, ou eu não quis, porque me remetia à época de Curitiba, e Curitiba foi uma fase triste para mim, então eu quis cessar isso. Passado algum tempo, eu criei uma página no Instagram para falar sobre arte, mas também não desenvolvi. E recentemente eu estava na primeira onda, já tinha essa coisa, essa vontade de ter um canal, mas eu não sabia como fazer. Eu tinha vergonha de falar sobre o tema espiritualidade, porque muitas pessoas acham que é uma maluquice, você está enlouquecendo. Eu também não sabia editar vídeo no canal, não sabia absolutamente nada. E aí na primeira onda, na primeira ou na segunda, eu pedi a consciência da Silvia Brás, porque é uma mulher que eu acho ela hipnótica, bonita, maravilhosa. Ela tem uma desenvoltura natural, não é nada forçado. E tudo que ela faz, ela vende. Ela tem um poder de persuasão muito grande. Então, se eu tenho vontade de trabalhar nessa área da internet, eu preciso criar um vínculo com quem está me ouvindo. E as pessoas precisam gostar de mim genuinamente. E eu acho que a forma como a gente conversa, a forma que a gente passa as nossas informações, conecta com o outro. E eu sempre vi isso da Silvia, que eu já não vejo das outras grandes blogueiras, por exemplo. Eu acho que elas acabam se perdendo num personagem, e a Silvia sempre é muito natural. Então, a ideia é o seguinte, eu queria tratar de espiritualidade de uma forma natural, leve, gostosa, e eu quero remixar isso com o meu lifestyle. Então, geralmente as pessoas tratam de espiritualidade de uma forma pesada, densa, e eu acho que ela é uma continuação, é um reflexo de quem nós somos. Então, acaba que sendo uma coisa só. Então, eu tomei consciência disso, e quando eu pedi a consciência da Silvia, foi para entender mais essa coisa mais relax, assim, não ter essa necessidade esse peso. Bom, começou a tocar onda. E uma vez eu tava assistindo o Irradiar-se, que eu amo, já falei dela aqui. É um canal de tarô. Ela é transgênero. E ela fez a ressonância harmônica também do professor Hélio. Ela é uma pessoa que eu amo, adoro me conectar com ela. Tudo que ela fala no tarô sempre dá certo comigo. E eu tava passando por uma fasezinha assim meio estranha na segunda onda. E aí apareceu o vídeo dela. Ela falando assim, parece que tava falando comigo. Ela falou: Virgem, você precisa montar um canal no YouTube.
você precisa se expressar, você precisa falar. Você tem essa necessidade de falar, né, de conversar. Então, une o útil ao agradável, porque eu moro em Lisboa, tenho pouquíssimos amigos. Os poucos amigos que tenho, eles não querem falar de espiritualidade. Eu tenho muito assunto para falar. Se eu não falo, eu fico maluco. Então, e sem contar que quando eu venho aqui, eu tô contribuindo para o crescimento de outras pessoas também. Não é uma coisa isolada. Então, percebe que uma coisa tá alinhada à outra. Eu tô me ajudando e tô ajudando vocês também. E, naturalmente, conforme o canal for crescendo, eu vou podendo me dedicar mais ao canal, porque daí eu vou ganhar dinheiro com isso, né? É a minha profissão. Muito bem. Então, eu não senti que quando eu pedi a consciência da Silvia foi uma coisa banal. Assim, eu gosto de moda, quero ser blogueiro e vou pedir a consciência da Silvia. Teve um intuito por trás. Eu quero aprender esse charme, esse savoir-faire de uma maneira natural. Eu quero passar esse assunto de espiritualidade, de lifestyle, de uma maneira tranquila para as outras pessoas, não precisa ser forçado. Tá, a primeira coisa que eu percebi logo depois que a onda começou a tocar foi a minha desenvoltura para vir aqui no Instagram para falar dessas coisas. Eu não tive vergonha de me expor até assuntos íntimos, vim, falei, falo. E outra coisa que eu achei o máximo, por exemplo, a Silvia é uma mulher que trabalha com isso, então ela tem todo um staff, tem todo um background de pessoas que ajudam ela e naturalmente vai ensinando ela algumas técnicas, alguns truques. E eu aprendi naturalmente. Foi um dia que eu falei assim, vou resolver isso, eu vou aprender a editar vídeo. Eu sentei na cama, assim, deitei na cama com o telemóvel e meia hora depois o vídeo já estava no ar. Então eu falei, uau, que coisa bacana. Foi tipo muito fluido, tudo muito rápido. Que mais? Enfim, a consciência foi basicamente essa, para me conectar com essa mente criadora de comunicação. Como eu posso me comunicar através de uma maneira leve, fácil, com outras pessoas sobre um tema que já é tão pesado. Uma coisa que eu tenho percebido muito, por exemplo, eu tenho 2 perfis. Eu tenho no Instagram, eu tenho o do Vida Leve e eu tenho o meu particular. O do Vida Leve, eu trato exclusivamente dos vídeos que vão pro YouTube. Então, por exemplo, se eu falei no YouTube sobre criança interior, no Vida Leve eu faço um mini recorte desse vídeo, convidando vocês para irem para lá. Lembrando, de vez em quando eu posto uma frase, alguma coisa de Lisboa, mas é basicamente isso. E no meu perfil, no Insta pessoal meu, que é o que eu já tenho há anos, é onde eu falo de arquitetura, de viagens, que de vez em quando eu viajo eu posto lá, e basicamente isso, não tem muita coisa. Eu percebi, como eu ando meio fora do meu Instagram pessoal, eu percebi que as poucas vezes que eu volto, eu recebo feedbacks inusitados. E tudo isso culminou depois que eu pedi a consciência da Silvia Braz. Por exemplo, um amigo que mora lá no Canadá, a gente não se conhece ao vivo, mas a gente já tem uma amizade de, sei lá, 4, 5 anos. Ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, Lino, eu gosto tanto de te ouvir, eu me sinto íntimo de você, assim, parece que a gente tem uma conexão de amizade. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, que legal. Depois, a Pamela, minha doce querida amiga Pamela, aqui de Lisboa, que foi a pessoa que me cedeu um quarto quando eu morei aqui, já falei dela várias vezes. Ela que me arrumou emprego quando eu cheguei aqui, hoje ela está tratando com a minha terapeuta, ela compartilha as felicidades dela comigo, eu adoro a Pamela, e foi a Pamela que me indicou o professor Hélio Couto. Uma vez eu tava conversando com a Pamela me mandou falou assim, Lino, você acredita que minha filha, a filha dela deve ter uns 7, 8 anos, assim, você acredita que minha filha adora ver seu Insta? E ela pede pra ver, que ela tem saudades. É sério? Então, ontem, um outro colega de São Paulo, eu falei rapidamente sobre obra de arte e ele falou assim, eu adoro te ouvir falar sobre arte, você fala de uma maneira tão leve. Então eu acho que isso já são reflexos dessa consciência, sabe? Tipo, não faz sentido 3, 4 pessoas elogiarem um assunto que nunca ninguém elogiou antes. Começou de uns dias pra cá. Então eu sinto que eu tenho aumentado talvez o meu magnetismo com as câmeras e isso tem me conectado com vocês do outro lado da tela.
Uma coisa que eu ouço muito aqui no canal, muito mesmo, vocês podem olhar aqui nos comentários, que as pessoas falam que eu sou como um amigo. Eu trato de um assunto, eu falo das minhas questões, mas de uma maneira leve, como se eu estivesse falando com um amigo. Então eu acredito que isso seja da consciência também da Silvia. Silvia Braz, linda, maravilhosa. Ah, e outra coisa, no ano passado, eu e Silvia estávamos em Paris na mesma época e eu fui com um amigo. E aí o meu amigo não conhecia a Silvia Braz. Eu mostrei pra ele no Insta, ele ficou louco por ela, começou a seguir também. E a Silvia sempre fica ali num hotel que fica na Rue de Rivoli, em frente ao Jardin des Tuileries. E aí eu passava, debaixo dessa rua tem, na calçada tem tipo, é uma área coberta, é belíssima. Vou ver se eu coloco uma foto aqui pra vocês verem, uma foto aqui. A Rue de Rivoli é maravilhosa. E aí a Silvia sempre faz uns stories andando por essa calçada, atravessando a rua. Aí eu falei, amiga, eu quero que você faça, que você me filme igual a Silvia, porque eu sou louco por essa mulher, acho ela o máximo. Então, espero que é um papo super leve, é um assunto entre amigos, espero que vocês tenham entendido o meu lado, que não foi só por ser fútil, só por... É aprender essa maneira simples e natural da Silvia e a consciência também de entender como que funciona o Instagram, dessa vontade por querer trabalhar na internet. Ah, e quando eu morava no interior, eu fiz um projeto para uma senhora muito rica que era a sócia do ex-marido da Silvia. Então, e essa conexão, sabe, de apesar de ser uma mulher muito rica, que nunca precisou trabalhar, mesmo assim ela também tinha essa necessidade, essa vocação de ir pro Instagram pra falar da vida dela, pra compartilhar as coisas. Não tô falando que eu sou muito rico, não é isso. Mas eu tô dizendo que eu também tenho essa necessidade. Talvez era uma coisa que eu não precisasse compartilhar, mas eu sinto essa vontade. É uma alegria pra mim vir pro Instagram, pro YouTube, compartilhar essas experiências com vocês. Espero que eu não pareça maluco. Bisous e au revoir.